Convido você a abrir em Romanos capítulo 8, do versículo 1. Glória a Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, do versículo 1. Glória a Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Um versículo que fala sobre condenação. Não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Condenação é uma palavra muito dura quando ela é direcionada para nós, mas conscientemente e inconscientemente nós somos condenados, seja pela mídia, seja pelas pessoas que estão próximas de nós, seja dentro de nós. Quando nós vemos um comercial e vemos pessoas perfeitas fazendo propaganda, de alguma forma aquela imagem nos mostra que nós devemos ser magros com essa perfeição para que a gente possa ser feliz ou que a gente consiga algo. A gente precisa ter a mesma capacidade intelectual de chegar em algum lugar para que a gente possa ser bem sucedido. De alguma forma a mídia ela nos traz essa condenação dentro de nós. Muitas vezes olhamos para pessoas que estão da mesma idade de nós e a gente observa para ver se ele tem alguma coisa, e a gente olha, ele tem algo, ele tem isso, ele tem aquilo, e algo dentro de nós nos mostra que quando eu tiver essa idade eu preciso ter isso, preciso ter aquilo, eu preciso ter terminado o estudo para que eu possa alcançar, assim, entre aspas, a perfeição. E sem perceber a gente é acusado dentro de nós mesmos, acusado muitas vezes pelos pais, pelos parentes, porque muitas vezes há comparação de olhar para o filho e dizer assim: você não sabe ler, mas teu coleguinha já sabe ler, tu não sabe somar, mas o teu coleguinha já sabe somar, e até agora tu não fez isso, tu não consegue fazer aquilo. E a gente vai crescendo desde criança com essas acusações em nossa mente, no nosso ser, e muitas vezes vem crescendo com essas acusações, dizendo que nós não temos capacidade de chegar em algum lugar, porque nós moramos em uma cidade pequena, ou porque ninguém nos conhece, e nós crescemos com essas acusações dentro de nós, quando não é amigo, quando não é parentes próximos, vizinhos. Um dia, louvado seja Deus, olhando para mim mesmo, eu ouvi falar que eu era um peso para minha mãe, para todos aqueles que estavam ali, que eu iria acabar ali bebendo, acabar com tudo que eu tinha, ia acabar na bebida e viraria um alcoólatra. E a gente cresce com essas acusações e lá no fim a gente acredita no que o mundo fala ao nosso respeito. Mas a Bíblia diz no Salmo 1, não andeis, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é aquele que te diz que para te ser feliz, tu precisa alcançar uma carreira tal para que tu seja feliz. Esse é o conselho dos ímpios, que te faz sair da presença de Deus e buscar as coisas deste mundo para te alcançar a felicidade, mas não é a verdade. Então, de alguma forma, nós somos acusados dentro de nós. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas no versículo antes, ele vem dizendo essa luta que há dentro dele, luta da carne, espírito, pecado, concupiscência. E no versículo 15 ele diz
Porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E a gente é acusado sobre isso também. Porque a gente briga com aquelas pessoas que a gente ama, e a gente não quer brigar com aquelas pessoas, e a gente diz assim: eu não vou mais fazer isso novamente. E quando eu presto atenção, eu já estou fazendo isso novamente, e ali eu me vejo em uma situação condenatória sobre a minha vida, porque o que eu não quero fazer, lá eu estou fazendo novamente. Eu estou sentindo raiva de alguém, eu estou sentindo mágoa de alguém, porque isso é uma luta dentro de cada um de nós. Isso é uma luta dentro do seu coração. Louvado seja Deus. E por isso que o apóstolo Paulo diz: porque o que eu faço não aprovo. Você diz assim: mas eu não quero ficar com raiva, mas eu tô. Eu não quero brigar com meu irmão, mas eu tô. Eu não quero dormir separado do meu esposo, da minha mulher, mas eu tô. Por que eu não consigo vencer isso? Por que eu não consigo mudar essa situação dentro de mim? Louvado seja Deus. E aí pessoas vivem brigando e não conseguem mudar, não conseguem ter a palavra certa. Louvado seja Deus. Porque o que eu faço não o aprovo. E aí você vê pessoas dizendo: eu estou aqui nessa situação, mas um dia eu vou mudar, um dia eu vou sair, porque o que ela está fazendo, ela não aprova, ela não quer. Mas dentro dela existe a concupiscência, a vontade. Só é mudada através do Espírito Santo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E o que faço, o que não quero, concito com a lei que é boa. Então nós vemos pessoas dizendo assim: eu estou nessa situação, mas um dia eu vou mudar, um dia eu vou sair, porque eu sei que o caminho lá é certo. E porque logo passando algumas horas ou uns dias depois a gente vê a pessoa na mesma situação, porque ela sabe que as coisas de Deus são certas, as coisas a lei de Deus é perfeita, mas não conseguimos fazer o que é certo, porque precisa nós colocar a nossa confiança em Deus. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Muito tempo depois, alguns milhares de anos depois, Freud entendeu isso, colocando como a lei do inconsciente, aquilo que está dentro do homem. Só que o apóstolo Paulo já tinha classificado isso como lei, como mandamento, como pecado, como carne. O apóstolo Paulo já tinha visto isso nele mesmo, não no próximo. Ele já tinha visto aquilo que estava dentro dele, o pecado, a vontade desordenada dentro dele mesmo. Porque quando Deus começa a falar com cada um de nós, e Ele começa a nos mostrar os nossos erros, nos ensinar aquilo que não é para nós fazer, a gente começa a apontar para o nosso esposo ou para o nosso irmão e dizer: não é para fazer isso porque é errado. Mas primeiro Deus está falando para nós olhar para nós mesmos, dentro de nós, e olhar, conserta o que tu está vendo que está errado no teu irmão, conserta primeiro em ti. Aquilo que tu está fazendo, conserta primeiro em ti, porque agora nenhuma condenação há. E aquilo que acusava Paulo acusava os outros, e aí até matava, porque ele precisava tirar aquela condenação dentro dele. Até que um dia ele encontrou Jesus, e Jesus fez ele olhar para dentro dele: por que tu me persegues? Por que tu acusa? Por que tu aponta? Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo se encontrou ali. Meu Deus, aquilo que era bom, que eu guardava a lei, não é porque a lei mostrou para mim que eu sou pecador. E quando nós começamos a olhar, a gente deixa de olhar para as coisas e dizer assim: não, eu sou bom, eu não mato ninguém, não roubo ninguém, eu estou aqui no meu canto, estou aqui no meu lado. Então Jesus morreu só por quem? Jesus morreu por todos, pelos nossos pecados.
Não importa a tua idade, não importa quanto tempo tu tem na igreja, não importa quanto tempo tu reconheceu Jesus. O importante é que tu entenda que a condenação não vem sobre a tua vida, porque Jesus morreu por ti lá na cruz. Jesus morreu por causa dos teus pecados e não há nenhuma condenação contra a tua vida agora. Não por causa da tua sabedoria ou por causa da tua eloquência. O apóstolo Paulo, fariseu, com certeza seria um doutor da lei. Daqui a alguns anos ele se encontrou com Jesus e viu que tudo aquilo que ele vivia era vaidade. Tudo aquilo que ele tinha não se passava como esterco diante de Jesus. E no momento que ele vê, agora o que eu faço, não quero. E aquilo que eu quero, eu faço. Parece algo complexo, mas se a gente for olhar para dentro de nós, a gente vai começar a entender. Porque muitas vezes é preciso eu dar o dízimo, às vezes é preciso eu ajudar mesmo sem querer, mas eu preciso fazer. Ainda que a minha mente tenta me trazer para trás, ainda que eu diga assim, meu Deus, ela tem tudo isso, ela está passando porque ela merece, mas eu preciso fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu preciso ir contra as minhas vontades para servir a Deus. Então nós precisamos chegar a Jesus através de uma fé. Ainda que tu não tenha vontade, ainda que tu não tenha desejo algum, eu te digo nessa tarde, volte-se para Jesus. E não haverá nenhuma condenação, porque você pode andar todo perfeito, achando que está bem, mas tem uma acusação dentro de cada um de nós. Você cresceu, você tem uma estatura alta, mas existe uma criança lá dentro que está ferida, e Jesus quer tratar essa criança, porque somente como uma criança entrará no reino dos céus. As crianças se ferem, as crianças elas são feridas desde pequeno, elas são machucadas e levam esse trauma para o adulto. E aí você não entende por que você machuca, por que você não gosta de ser rejeitado, porque lá infantil, quando você era criança, você foi rejeitado na escola, sofreu bullying, sofreu várias coisas, e você cresceu, você não foi sarado, você precisa ser sarado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para que quando vier o pecado, quando vier a acusação contra a sua vida, você vai dizer assim, eu sou pecador sim, mas Jesus morreu por mim. Jesus entregou a vida dele por mim, para me dar a vida eterna. E o apóstolo Paulo entra nesse confronto dentro de si, porque agora eu entendi que eu sou fariseu, entendedor da lei, mas aquilo que eu faço não se importa nada diante de Jesus, miserável de homem que sou. Quem me livrará da morte desta condenação? E o apóstolo Paulo entendeu que a carne era as suas vontades, concupiscência da carne, e o pecado era aquilo que estava dentro dele. A carne, que nós chamamos hoje de carne, mas é o pecado que está dentro de nós, e precisa de Jesus Cristo para que esse pecado não venha sair e maltratar o meu irmão, maltratar o meu próximo. Porque Jesus diz que o que sai do coração do homem é o que contamina o homem. Quem vai ser nós para julgarmos aquilo que Jesus disse que é do coração do homem que sai a prostituição, a lasciva, a bebedice, o adultério, a morte, a fornicação? Tudo isso está no coração do homem. E o problema não está na tecnologia, nem na educação, nem nos políticos, não está em religião alguma. O problema do homem está no coração do homem. Enganoso é o coração do homem. O único que pode tratar esse coração ferido é Jesus. A única coisa que pode salvar o teu coração, a tua mente, é Jesus. É o único que pode limpar o teu coração. É o único que pode tirar todas as acusações contra a tua vida, de dizer que tu não tem valor, que tu não tem mais jeito, que tu vai morrer assim, que tu vai perecer assim. A única acusação, o único que pode tirar toda essa acusação é Jesus. Jesus pode tirar toda essa acusação da sua vida.
Mas você precisa entender o miserável homem que nós somos diante dele. Não adianta nós dizermos que estamos bem se Deus conhece o nosso coração. Se Deus sabe aquilo que nós vivemos dentro de nós. O apóstolo Paulo viveu isso. Ele sabia quem ele era. Ele sabia tudo aquilo que ele representava no meio ali daquele povo. A sabedoria que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, tudo que ele tinha não foi o suficiente. Mas quando ele encontrou a Jesus, ele foi capaz de estender o seu pescoço diante daquela espada e entregar por Jesus, e entregar a vida por Jesus. Tiago, Pedro, todos aqueles homens, será que eles morreriam por uma mentira? Será que eles morreriam por uma vaidade homicida de se entregar e morrer simplesmente para dizer que o nome deles estava ali? Fanáticos? Não, porque eles entenderam essa verdade, que é Jesus que morreu por nós e ressuscitou. Porque o homem, ele vive em busca de camuflar esse medo de morrer, e aí ele quer logo revocar a casa dele, quer fazer a casa dele, quer estudar logo, porque ele tem pouco tempo. Louvado seja Deus, essa acusação contra a tua vida, que tu tem pouco tempo de vida. Jesus, ele tem a vida eterna. Louvado seja Deus. Essa acusação contra a tua vida, que você tem pouco tempo de vida, você precisa prosperar, você precisa ter, você precisa conquistar, senão daqui a pouco tu já vai morrer. Não, tu tem a vida eterna. Você tem a vida eterna se tu entregar para Jesus a tua vida. Se você entregar para Jesus a tua vida, Jesus tem vida e vida com abundância. A vida eterna começa no momento que tu aceita Jesus. Não é no momento que tu casa, nem que tu muda de casa, nem no momento que tu tem filho, nem que tu prospere. Não, a vida eterna começa no momento que tu entrega a tua vida para Ele. E no momento que tu entrega a tua vida para Ele, Ele diz que Ele virá e fará em você morada. Louvado seja Deus. Ele entrará e ceará juntamente com você. Cear significa paz e comunhão. É o que o mundo busca, paz e prosperidade. Mas nós só encontraremos isso em Jesus. Porque a paz e a prosperidade não significa que é tu ter tudo, mas é tu ter aquilo que tu tem, tu ser feliz com aquilo que tu tem, com a casa que tu tem, com a família que tu tem. Louvado seja Deus. Não é abandonar aquilo que Deus te deu. Não é se desfazer para que venha a ser feliz. Não, é aquilo que tu tem. Deus vai fazer tu aprender a lidar com aquilo que tu tem, para que tu venha encontrar a paz de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida nessa tarde. Se até hoje você foi acusado, apontado, se hoje você sente uma acusação, achando que você não encontra paz, você vai para a igreja, você ora, você jejua e não encontra essa felicidade. Você acha que é porque você precisa fazer mais, você precisa se posicionar melhor, e aí você faz aquilo que você pensa que é para fazer, é porque você ainda não é casado, aí você vai em busca do casamento, aí você lê a Bíblia, você ora, você busca, você não sabe mais o que faz, e aquela angústia não passa, as acusações dizendo você precisa fazer mais, você precisa fazer mais. Eu quero te dizer que Jesus veio trazer paz à tua vida, louvado seja Deus, e toda acusação só vai quando você entender que você é um miserável e precisa de arrependimento, quando você entender que Jesus morreu por nós para dar a vida eterna para nós. Não foi porque eu mereço, porque eu tenho, porque eu posso, porque eu jejuo, porque eu oro, ou porque eu não faço mal para ninguém, mas porque Jesus morreu por nós para nos dar a vida eterna. Quando você reconhece que você é um pecador, falho, miserável, aí você entende o poder de Deus, porque Ele, capaz de nos lançar no inferno, nos perdoou para nos dar a vida eterna e nos mandou dizer: vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. É tudo isso que Jesus quer dar. E aí o apóstolo Paulo diz: pela pregação, pela loucura da pregação,
Nós somos salvos pela loucura da pregação, porque é loucura para nós, porque nós não conseguimos entender o amor de Deus, porque Ele morreu por nós para nos dar a vida eterna. Foi um simples fato de dizer que eu creio em Jesus, Jesus me salva. E o que eu faço agora é por amor a Ele, por aquilo que Ele fez por mim, não por medo de ir para o inferno, não por medo de ser castigado por Deus, mas por o reconhecimento de tudo aquilo que Ele fez por mim. A intenção do meu coração é servi-lo pelo aquilo que Ele já fez por mim. Eu ajudo porque Jesus morreu por mim, compadeceu-se de mim, me levou para uma estalagem e cuidou de mim. Quando eu entender que eu era aquele homem jogado à beira do caminho, quando eu entendi que Ele me trouxe para um lugar onde Ele já pagou e deixou ali, e Ele quer que nós façamos o mesmo igual Ele. Ele deu, o bom samaritano levou aquele homem para aquela estalagem e pagou o dinheiro para aquele homem. Aquele homem só não cuidou daquele homem caído se ele não quisesse, mas já estava pago para ele. Nós só não fazemos o bem para o nosso irmão se a gente não quiser, porque Jesus já morreu por nós, já se entregou por nós. Então não há desculpa de nós dizer, não, é porque ele não merece, porque ele fez isso, ele fez aquilo, eles estão ali porque eles querem, não importa. Não importa se eles fizeram ou não, nós fomos também perdoados. Se tu entendeu que tu é um perdoado, que Jesus morreu por ti, não importa o que fizeram por você, Jesus manda a nós perdoar. Não importa o que fizeram, não importa quem é, porque senão nós vamos sempre viver com essa acusação dentro de nós. Eu preciso. Jesus morreu por nós para nos dar a vida eterna. E toda acusação contra a tua vida vai cair por terra. Toda acusação, quando você entregar a vida para Jesus e entender que Jesus morreu por você e não há nenhuma condenação, não há nenhuma acusação contra a sua vida, não há nada que possa tirar você da presença de Deus, porque Jesus morreu por você e o inimigo faz de tudo para você sair, para você ser acusado, para você ser apontado. Quando vem algo na sua mente, você já se acha culpado, porque não podia pensar em coisas erradas, não podia pensar em coisas assim que está acontecendo, e o inimigo faz com que você saia da presença de Deus, simplesmente por pensamentos, louvado seja Deus, por pensamentos que fazem você se afastar da presença de Deus. Mas se você colocar no seu coração que você é um pecador sim, mas Jesus morreu por você para que não haver nenhuma condenação, e naquele dia você não será acusado, naquele dia você não será condenado com o mundo, louvado seja Deus. Mas se hoje você se sente acusado, apontado, se hoje você se sente aquela pessoa que acha que não tem mais valor algum sobre a face dessa terra, eu quero te dizer que Jesus morreu por você. E se você entregar a sua vida e não andar mais na carne, mas segundo o Espírito de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer que não há nenhuma condenação contra a sua vida. Louvado seja Deus. Não importa a religião que você nasceu, não importa as falhas que você fez no passado, não importa se o passado te acusa, se aquilo que você fez lá no passado ainda traz problemas para agora, que você pensa que o problema com seu marido ou com sua esposa é de hoje, mas é lá de trás. Eu quero te dizer que se você deixar na mão de Deus, se você deixar na mão do Senhor, aquilo que é lá atrás vai ficar para trás, e agora vocês vão viver para frente sem nenhuma condenação. Louvado seja Deus. Porque se Jesus olhasse para o nosso passado, nós estaríamos condenados, mas Jesus morreu por nós para que não há nenhuma condenação. Louvado seja Deus. Se você crê nessa palavra, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.